Olá! O mundo em que a gente vive hoje é marcado por uma desigualdade imensa, certo? Mas como é que a gente chegou até aqui? Hoje, vamos atuar como detetives da história, sabe? Seguindo as pistas deixadas por economistas e historiadores para desvendar o que se conhece como o caso da Grande Divergência. A pergunta que guia toda a nossa investigação é essa: por que a riqueza se dividiu de um jeito tão drástico? A resposta, olha, não está só nos eventos do passado, mas em como nós escolhemos contar essa história. E é por aí que a nossa investigação começa. Ok, então vamos ao caso. Toda boa investigação precisa começar com as evidências, não é mesmo? E a nossa primeira pista vem direto dos dados. Nosso guia aqui é o economista Robert Allen. É ele que nos dá um mapa do tempo para a gente entender exatamente quando e como essa grande separação começou a acontecer. O Allen, ele divide a história em três grandes atos. Primeiro, ali entre 1500 e 1800, a gente tem a Era Mercantilista, que foi quando as grandes navegações e a colonização criaram uma primeira economia global. Depois, já no século XIX, vem o que ele chama de Corrida para o Desenvolvimento. Essa fase foi marcada pela liderança industrial da Grã-Bretanha e a tentativa de outros países de correr atrás. E, por fim, o século XX, que é a Era do Grande Impulso, onde algumas nações, com políticas bem agressivas, conseguiram diminuir um pouco a distância para as economias mais ricas. E, olha, os números contam uma história realmente impressionante. Em 1820, a Europa, com Holanda e Grã-Bretanha na frente, já era o continente mais rico. Mas o ponto-chave é o seguinte: a partir daí, a distância para o resto do mundo só fez aumentar. Os ricos ficaram exponencialmente mais ricos, o que acabou consolidando a desigualdade que a gente vê até hoje. Agora, essa aqui talvez seja a evidência mais forte de todas. Pensem só. Em 1750, a Ásia era o grande centro manufatureiro do mundo. China e Índia dominavam. Mas, em pouco mais de um século, a Revolução Industrial na Europa virou o jogo completamente. A produção da China e da Índia despencou. De centros de produção, eles passaram a ser economias focadas em exportar commodities. A desindustrialização da Ásia foi basicamente o outro lado da moeda da industrialização da Europa. Até aqui, os dados parecem pintar um quadro bem claro, né? Mas é agora que a nossa investigação dá uma guinada. E se os fatos que a gente acabou de ver não forem tão objetivos assim quanto parecem? É nesse ponto que entra o historiador E. H. Carr, que nos convida a questionar a própria natureza da evidência. Sabe, antigamente a visão era mais simples. Os historiadores do século XIX se viam quase como cientistas dos fatos. A missão deles era só coletar e apresentar o passado como ele realmente aconteceu, como se a verdade fosse um objeto puro ali, esperando para ser encontrado nos arquivos. Mas o Carr, citando o dramaturgo Pirandello, vira essa ideia de ponta cabeça. Ele diz que um fato por si só não significa nada. Ele precisa de um contexto, de uma interpretação para poder ficar de pé. É o historiador quem dá forma e sentido ao fato. E aqui está a grande reviravolta. A história não é uma coleção passiva de dados. O Carr usa uma metáfora brilhante para explicar isso. A visão antiga viu os fatos como se fossem peixes numa banca de feira, já pescados, prontinhos. Mas o Carr diz que não é bem assim. Os fatos são como peixes ainda no oceano. É o historiador quem decide onde vai pescar, o que vai pegar e como vai servir esse peixe. A história, portanto, é sempre um ato de seleção. Bom, se é o historiador que seleciona os fatos, isso significa que a história é moldada por quem a escreve. E quem escreve vive no presente, com as perguntas e os interesses do seu próprio tempo. É exatamente por isso que o Carr define a história dessa forma. Não é um monólogo do passado falando pra gente, é um diálogo. Nós, aqui no presente, fazemos perguntas ao passado, e os fatos só falam quando respondem a essas nossas perguntas. É uma conversa que, na verdade, nunca termina. Certo. Agora que a gente já entendeu que os dados precisam de interpretação, surge uma nova questão na nossa investigação. Com que ferramentas a gente interpreta isso tudo? O economista Robert Solow, ele nos alerta sobre os perigos de usar um modelo único para todas as épocas e lugares. O Solow critica uma tendência de alguns economistas de agirem como se existisse uma espécie de física da sociedade, sabe? Um modelo universal que se aplica a qualquer contexto. O grande perigo disso é assumir que as pessoas no passado tinham os mesmos incentivos e tomavam decisões do mesmo jeito que a gente toma hoje.
E olhe só esse exemplo perfeito que o historiador W.H.B. Cartes nos dá. Ao estudar mineiros de carvão britânicos, ele percebeu que aquele modelo básico de salário maior é igual a mais trabalho simplesmente não funcionava. O comportamento deles era moldado pelo código social da comunidade, pelos seus valores, pelos seus hábitos. O modelo econômico precisa ser sensível ao contexto. E é assim que a gente chega ao clímax da nossa investigação. Nós temos as pistas, os dados da divergência, a natureza seletiva dos fatos históricos e a necessidade de usar ferramentas de análise que sejam adequadas ao contexto. A solução do caso não é escolher uma pista só, mas sim combinar todas elas. Então, qual é a solução do nosso caso? É uma abordagem mais inteligente, digamos assim, para entender a história ou qualquer assunto complexo, que se resume em 3 passos. Primeiro, observar o contexto social de cada época. Segundo, em vez de um modelo tamanho único, usar ferramentas de análise que se encaixem na realidade daquele tempo e lugar específicos. E terceiro, usar o passado como uma chave, não para ficar preso nele, mas para destravar a compreensão dos nossos desafios atuais. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Quando a gente lê hoje sobre crescimento, inflação ou desigualdade, será que estamos vendo apenas os fatos? Ou será que estamos, sem nem perceber, usando modelos e interpretações que já carregam pressupostos sobre como o mundo funciona? No fim das contas, desvendar a história da grande divergência é aprender a questionar como nós construímos o nosso próprio entendimento do presente.